Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começando a parte dos exercícios, discutindo um pouco da aplicação teórica dentro das questões para tentar visualizar realmente como é que elas são cobradas e para o pessoal da PRF, como é que a parte teórica é cobrada dentro das questões e eu coloquei um material atualizado com as últimas provas, últimas questões do CESP dentro da estatística, beleza? Então, vamos exatamente ver a aplicação dentro desse cenário. A questão de número 1 diz assim: um levantamento efetuado entre os 100 jovens inscritos em um projeto de inclusão social desenvolvido por uma instituição mostra a seguinte distribuição etária: idade 16, 17, 18, 19. Frequência 40, 30, 20 e 10. Observe, pessoal, que nesse caso você tem o seguinte: uma distribuição através de dados tabulados, ok? São 4 resultados e aqui ao lado a frequência simples, FI. Vou botar aqui, ó. Frequência simples, pronto. Beleza? Com 16 anos, são 40, com 17, 30, com 18, 20 e com 19, 10. Beleza, beleza, beleza. Muito bom. Agora, ele diz assim: com base nessas informações, ache o valor da mediana, ou valor mediano. Primeiro passo. Eu gosto muito de trabalhar da seguinte maneira, já colocando aqui, ó, a frequência acumulada. Falou em mediana, eu já organizo para a frequência absoluta acumulada crescente, ok? Então, já fica com essa situação aqui. E vai acumulando, ó, 40, com mais 30, 70, com mais 20, 90, com mais 10, 100. Então, pronto. 100 no total. Muito bom. A partir do momento que eu descubro que são 100 elementos, como o N é um número par, olha só como é que vai ficar. O valor mediano passa a ser igual a o 50º elemento mais o 51º, soma e divide por 2. Não é assim o cálculo? Não esquece, pessoal, é só ter um pouquinho de paciência que não tem como dar errado, tá? Ó, veja bem. Pronto. Como são 100, metade, como é par, eu tenho que pegar os dois elementos que estão nas duas posições centrais. Então, 50º, 51º. Então, vamos descobrir agora. Pelo acumulado fica fácil. O número 16 aparece 40 vezes. Observe que o 17 vai ser o 41º até o elemento que ocupa a posição de número 70. Então, todos os resultados que eu tenho nas posições 41, 42, 43, 44, 45, 46 até 70, o número 17. Então, os dois elementos que eu tenho interesse, eu vou usar justamente o 17. Soma e divide por 2. Conclusão, a mediana é igual a 17. Pronto. E o item está errado. Beleza? Já era. Fiz o cálculo da mediana aqui bonitinho, bem organizado e consegui matar sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida. Muito bom. Vamos agora para a questão de número 2. Vamos lá. Uma questãozinha que trata de probabilidade dentro do tópico de estatística, porque o CESP costuma trabalhar exatamente dessa maneira. Ele coloca lá um tópico único, trabalhando com probabilidade e estatística, tá? Então ele acaba 5 itens, 3 de estatística de uma mesma estrutura e 2 de probabilidade ou vice-versa, tá bom?
Então, vamos dar uma olhadinha agora nessa tabela para tentar entender a informação no todo. A tabela foi apresentada e ele diz assim, vamos ver. Vamos discutir agora. As linhas de produção 1 e 2 fabricam, cada uma, um tipo de peça diferente. Os números de peças produzidas pelas linhas 1 e 2 são iguais a x e y. Depois eu vou ler novamente esse enunciado, porque realmente é importante que o candidato consiga visualizar dentro da tabela o que ele está explicando. Vamos lá. A distribuição de probabilidade do par XY é apresentada na tabela acima. Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue os itens a seguir. Aí ele vai apresentar agora os itens. Beleza. Vamos agora pensar um pouquinho. Ó, vou pegar aqui e vou grifar. As linhas de produção 1 e 2. 1 e 2 fabricam cada uma um tipo de peça diferente. Os números de peças produzidas pelas linhas 1 e 2 são iguais a x e y, ou seja, respectivamente, ó, esse respectivamente quer dizer o quê? Que a linha 1, pessoal, você deve olhar aqui, ó, ela produz, eu vou até colocar aqui ao lado do x, vou escrever assim, ó, linha de produção 1, linha 1, e ao lado do y, vou colocar assim, linha 2. Ou seja, o número de peças produzidas pela linha 1, 0, 1 e 2. Número de peças produzidas pela linha 2, no caso y, 0, 1 e 2. Certo? Beleza. Continua. Aí diz assim. A distribuição de probabilidade do par XY é apresentada na tabela acima. Com base nessas informações e na tabela apresentada, julgue os itens a seguir. Pronto. Vamos descobrir agora. Questão de número 2. A probabilidade de que a produção total das duas linhas seja superior a 2 é igual a 0,45. Pronto. Grifando. A probabilidade de que a produção total das duas linhas seja superior a 2 é igual a 0,45. Vamos tentar descobrir isso agora. Aqui, ó. Seja superior. Produção total das duas linhas seja superior a 2. Então, veja só. Se a linha 1 não produzir nenhuma peça, mesmo a linha 2 produzindo duas peças, não supera 2 unidades como a questão quer. Entenda que a questão quer a produção total com duas linhas, certo? Então, pessoal, eu tenho que ficar em cima desse cenário que ele está propondo. Não esqueça disso. Tiago, então quer dizer que juntando as duas, eu tenho que ter um resultado superior a 2? Exatamente. Então já sabe, se a primeira produzir
não produzir peça alguma, mesmo a segunda produzindo 2 peças, eu não consigo satisfazer. Então, não existe nenhum caso nessa linha que satisfaça. Está fora. Agora, se a linha 1 produzir uma peça e a linha 2 produzir 2 peças, valeu? Valeu, porque agora, ó, esse 15% é a probabilidade de ter linha 1 com uma peça e linha 2 com 2 peças. Então, 15% para 3 peças, ok? Beleza. Agora, vamos para a questão de número 1. Aliás, questão número 2. Só que agora eu vou analisar a linha 1 produzindo 2 peças. Se a linha 1 produzir 2 peças e a linha 2 apenas uma, também dá certo. Porque eu tenho 3 peças produzidas. Se a linha 1 produzir 2 peças e a linha 2 também 2 peças, eu tenho 4 peças produzidas. Então, perfeito. O que me interessa? Esses 3 elementos. Vamos observar que aqui, ó, a soma, nenhuma peça foi produzida, apenas uma peça foi produzida, 2 peças foram produzidas. Uma peça foi produzida e foi produzida pela linha 1, 2 peças, uma de cada. Aqui 3 peças, uma da linha 1 e 2 da linha 2. 2 peças e as 2 da linha 1. 3 peças, 2 da linha 1 e uma da linha 2. E aqui 4 peças, 2 da linha 1 e 2 da linha 2. Como ele quer a produção conjunta com um número superior de peças a 2, então eu só consigo satisfazer se eu tiver esses 3 casos, né? Então, ou. Então, junta todo mundo. A probabilidade, nesse caso, probabilidade de x mais y, número de peças da linha 1 mais número de peças da linha 2, deve superar o número 2. Ficamos, então, com 20, 10 e 15. 20% mais 10% mais 15. Pronto. Nesse caso, ficamos com 45%. O item está correto. Czinho aqui, ó. Correto. Ok. Questão de número 3. Vamos que vamos. Andando rapidinho. Em 10% dos casos, a linha de produção 1 produz uma peça. Pessoal, a linha de produção 1 produz uma peça com que percentual? Uma peça. A linha 1 produz uma peça com 5, 15, 25. Então, ó, aliás, 30%, né? 5 com 10, 15, com mais 15, 30. Então, 30%. Perfeito? Linha 1 produziu uma peça. Deixa eu conferir agora. A linha de produção 1 produz uma peça. Então, probabilidade do meu x, porque é linha 1, tá? E não y, linha 1, ser igual a 1. Uma peça. De acordo com a tabela, eu tenho 5 com mais 10 com mais 15. Portanto, 30%. Beleza? Show de bola. Boa, boa, boa. Tá aqui. Show. Questão de número 4. Ainda
referente a essa tabela, tá? A probabilidade de a linha de produção 2 produzir uma ou duas peças é igual a 25%? O ou é união, não tem problema. Vamos então até a tabela para trabalhar com a linha de produção 2 agora, ó, linha de produção 2, uma ou duas peças. Uma ou duas peças. Vamos lá. Linha de produção 2, que é Y, uma ou duas peças. Então, uma ou duas peças. Junta todo mundo tá aqui. Então, tanto me interessa se ela produzir uma peça, como me interessa ela produzir o quê? Duas peças, por causa do ou. Daí, eu posso já somar, ficamos com 0,40 ou 40%, e aqui, também somando, já vamos ficar com 35%. Mais 35. Então, a probabilidade de Y, agora é Y. Y igual a 1 ou Y igual a 2. O que é que eu tenho? 40, se eu não me engano, mais 35. Portanto, 75%. Beleza? Vamos conferir? 40 mais 35. No caso, a probabilidade da linha 2, tem que estar sempre de olho, pessoal, estou lendo bem devagar para não ter perigo, tá? Porque realmente é uma situação bem delicada. Se você, na hora que estiver lendo, estiver resolvendo, do nada perder o foco, você também perde a questão. Então vamos lá. Linha 2, produzir uma ou duas peças. Então ficamos com 40% aqui, com mais 35% aqui. Então 40 mais 35. Isso, 40 mais 35. Show! Bem, a probabilidade de a linha de produção 2 produzir uma ou duas peças. Está errado o item porque ele fala em 25%. E observe que 25%, no caso, é exatamente a probabilidade de não produzir uma ou duas peças. Seria o complemento do resultado que nós encontramos. Então, o item está errado. Questão de número 5. Muito legal a questão número 5. Olha só. Ele me dá um gráfico de setores, onde eu tenho uma parcela que representa os homens e uma parcela que representa as mulheres. Você pode observar que o percentual das mulheres é superior ao percentual dos homens. Então, enquanto as mulheres eu tenho 60%, os homens apenas 40%, beleza? É como se você estivesse me dizendo que de cada 10 alunos, no caso aqui é uma escola, né? Não. Pensei que fosse essa, mas não é. De cada 10 pessoas, 6 mulheres e 4 homens. Ok? E se você for pensar num total de 100 pessoas, 60 mulheres e 40 homens. O gráfico acima apresenta a distribuição percentual por gênero de uma grande população. Se 5 indivíduos dessa população forem selecionados ao acaso, a probabilidade de serem encontradas nessa amostra
exatamente 3 mulheres será superior a 30% e inferior a 40%? Bem, são 5 e eu quero exatamente 3 mulheres. Daí, eu posso rapidamente preparar o seguinte raciocínio. Monta aqui. Pronto, 5. Homem, 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 mulher, mulher. Beleza? Então, tá aqui o que você vai encontrar. Não. Tem um homem a mais. Exatamente 3 mulheres. Pronto, 2 homens e 3 mulheres. Quer ver? Exatamente 3 mulheres. Pronto. De acordo com a questão, você sabe que a probabilidade de nascer homem é de 40%, ou seja, 4 sobre 10. Eu prefiro escrever em forma de fração. Enquanto que a probabilidade de escolher uma mulher vai ser de 60%. 6 sobre 10. Boa. 4 sobre 10, 6 sobre 10. Isso, perfeito. Mulheres e homens. Mulheres 60% e homens 40%. Vamos agora jogar. Qual a probabilidade de escolher um homem? 4 sobre 10, 40%. Qual a chance? São eventos dependentes. Outro homem, 40%. De escolher uma mulher, 60%. 6 sobre 10, 6 sobre 10, 6 sobre 10. Bem, se você for multiplicar, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar 4 vezes 4 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Vamos encontrar 3, 4, 5, meia, dividido por 100 mil. São 5 zeros, então na realidade eu ainda tenho que multiplicar por 100 para deixar em percentual, certo? São 5 zeros, 100 mil. Posso simplificar um pouco e ao dividir, você acaba encontrando 3,456%. Está aqui. Esse é o nosso resultado percentual para o cálculo que eu fiz até agora, que, diga-se de passagem, não é o resultado da nossa questão. Não, Thiago, não. Por que não é? Pessoal, lá no módulo de probabilidade, eu chamei a atenção de vocês e pedi para todo mundo ter cuidado quando estiver resolvendo essas questões. Por quê? Porque quando eu coloco HHMMM, eu estou considerando a probabilidade de acontecer a escolha dos 5 filhos nessa ordem. Mas em nenhum momento a questão diz que o primeiro filho escolhido tem que ser homem, o segundo filho escolhido tem que ser homem, o terceiro mulher, mulher, mulher. Não. Essa ordem ela pode mudar. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter ainda, dentro desse cálculo, aquela velha permutação. Eu vou tirar essa partezinha daqui, tá? Daqui a pouquinho eu escolho outro local para colocar. Ó. Eu tenho aqui aquela permutação de 5, são 5 filhos, com repetição de 2 para os homens e 3 para as mulheres. Daí eu fico com 5 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. Pronto. E o resultado? Dá 10. Aqui, ó. 10. Então, eu tenho 10 maneiras de organizar essa sequência. Então, esse resultado ainda deve ser multiplicado por 10, que é justamente
o 10 que eu estou vendo aqui. Agora sim, esse cálculozinho aqui, claro que é só multiplicar por 10, né? E você vai encontrar a resposta final. Mas vamos agora deixar organizado. Daí, eu já posso cancelar um 10 agora que eu multipliquei com esse 10 aqui de baixo. Vou ficar em cima com 3.456, dividido agora por 10.000, porque são 4 zeros. Vou multiplicar por 100 novamente para transformar em percentual, que é interesse da questão. Lembrando que esse 100 que eu estou multiplicando tem dizer espiritismo, aparece do nada. Não. É o percentual, é a transformação percentual, porque se você só dividir, você vai ter a forma unitária, porque fica 0,4 que é a forma unitária. A forma percentual multiplica por 100. Ou eu multiplico por 100 no final, ou eu multiplico por 100 já a fração, e consigo aqui, ó, aproveitar o embalo para simplificar. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Eu agora tenho apenas 2 zeros no denominador, então são duas casas decimais. 34,56%. A nossa probabilidade, 34,56%. O que ele diz? Ele diz que o resultado é superior a 0,3 e inferior a 0,4. Que nesse caso, ele acabou deixando em... Ele deixou na forma unitária. Eu coloquei em percentual, mas ele deixou na forma unitária. Então, a forma unitária é essa daqui, ó, só a parte preta. São 4 zeros, 4 casas. Então, fica 0,3456. Da mesma forma, você consegue enxergar bem como o item está correto. Forma unitária, forma percentual, certo? 34,56% ou 0,3456. Como ele diz, é superior a 0,3 e menor que 0,4. Portanto, o item está correto. Então, a questão número 5, Czinho aqui do lado. Ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Matamos mais uma questão em cima desse cenário bem organizado. E não esqueça, pessoal, na hora que você estiver resolvendo uma questão, você tem que primeiro observar o que realmente de cálculo eu preciso realizar. Nesse caso, quem multiplicou apenas a probabilidade de cada sexo encontrou a probabilidade de ter essa sequência escolhida. Como a questão não vai fixar, como a questão não faz nenhuma ressalva, eu posso então mudar essa sequência, ficando com 10 resultados possíveis. Dessa forma, o cálculo que eu fiz para um cenário deve ser multiplicado por 10, chegamos então ao nosso resultado. Beleza? E aí, pessoal, tudo certo? Ótimo, então vamos pegando o ritmo, vamos organizando as ideias e daqui a pouquinho nos encontramos. Tem mais? Forte abraço, até mais, pessoal.